Como vão, meus amores do segundo ano, segunda série? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui outra vez, hoje para a gente mandar para vocês a nossa aula referente ao capítulo 5 do nosso material didático chamado volume 1, e dando continuidade a todas essas prerrogativas que a nossa escola assumiu em não nos deixar distantes e, ao mesmo tempo, fazer com que vocês tenham acompanhamento e possam desenvolver essa produção de conhecimento, essa aprendizagem, a partir dessas aulas virtuais. Tudo bem? Bom, mais uma vez eu vos alerto acerca da minha timidez e da dificuldade que às vezes eu tenho, de falar por vídeo, porque eu acho que de uma maneira inconsciente eu vou tentando me ajustar e arrumando um jeito de falar, de me pentear, sei lá, bom, é assim. Você já sabe que eu sou tímido mesmo, não tem jeito. Bom, hoje a nossa aula, a nossa discussão, deixa eu só endireitar aqui um pouquinho, ela vai perpassar o tema que vai discutir a questão dos juízos, mudanças no panorama ético da modernidade, juízos. Bom, antes da gente começar a falar sobre os juízos, é de suma importância que entendamos que nós temos o que a gente pode chamar de senso moral, que é diferente daquela ideia de moral que é estabelecida por culturas. Então, o senso moral é uma manifestação que temos em relação a todos os elementos relacionais que vão acontecendo em uma sociedade. Por exemplo, quando a gente tomamos o conhecimento da fome, isso é um exemplo, e aí a gente percebe que existe esse estado humano depreciativo por conta da fome existente no mundo. E a gente percebe que isso geralmente é resultado de injustiças, às vezes não existem programas sociais que vão demandar assistência a determinadas pessoas, a determinadas famílias, e a gente tem visto, não só no Brasil, mas em outros países, pessoas sem teto, sem emprego, sem condições adequadas, sanitariamente falando, para se viver, sem condições de se autossustentar. Isso desperta na gente um senso de solidariedade. Então, esse desejo de ser solidário vai despertar em nós o que a gente chama de senso moral. Uma outra situação é quando a gente percebe que existem pessoas que sofrem por exemplo, para saciar a fome, depois de cometerem determinados delitos, apenas para comer. Por exemplo, alguma criança, alguma pessoa entra no supermercado e furta um pão, um pedaço de carne, ou então uma lata de leite, e essas pessoas são apenadas por esse delito, E aí a gente, de alguma forma, movido pela emoção, também nos sentimos na obrigação de intervir. Essa obrigação, aspas, de intervir, também é uma manifestação do nosso senso moral, ok? E a gente, de alguma forma, começa a perceber que essas condições, elas vão colocar à prova a nossa consciência moral. E, geralmente, a nossa consciência moral, ela vai, de alguma forma, nos conduzir a uma reflexão acerca daquilo que pensamos e daquilo que gostaríamos que fosse realizado para que todo mundo pudesse viver de uma forma digna, De uma forma digna. Bom, a nossa discussão hoje, em relação ao capítulo 5, tem as prerrogativas de pensar sobre os juízos a partir do senso moral, que vai despertar a consciência moral, e a partir de outras prerrogativas que envolvem ética moral, a condição de imoralidade e amoralidade numa sociedade. Ok? Então, em princípio, a gente precisa entender
que existe uma diferença muito grande entre a ideia de ética e moral grega, ética e moral latina e ética e moral hoje, de alguma forma, sendo usado como assertivas cotidianas, né? Então nós vamos discutir essa possibilidade de aproximação entre ética e moral dentro das prerrogativas antropológicas na sociedade contemporânea. Uma outra coisa que eu queria que vocês também soubessem é que tanto o senso moral quanto a consciência moral estão diretamente ligadas à vida cultural. Como é uma discussão que ainda não se esgotou, e eu tenho falado isso com vocês, a gente ainda não conseguiu resolver o problema da ética e nem da moral, porque são discussões que envolvem não só o despertamento dessa consciência moral, bem como as prerrogativas culturais, religiosas, políticas, econômicas, e por isso esses assuntos não se esgotam. Eles estão sempre sendo trazidos à baila ou à tônica ou sendo expostos para que a gente possa ter uma discussão pelo menos reflexiva do que eles representam. A construção histórica e etimológica dos termos ética e moral, elas perpassam dois elementos ou dois ambientes, vamos dizer assim, culturais, ok? Bom, quando a gente fala de ética, a gente tem uma expressão grega que é denominada por ethos, que tem um significado expressivo de lugar seguro, né? Morada, lugar onde a gente se sente à vontade e com segurança para ser quem a gente é, né? E a expressão ethos, que é, na verdade, uma expressão que denota uma convivência em relação aos hábitos e comportamentos culturais de determinadas sociedades, ok? Bom, quando a gente fala de ethos, a gente diretamente vai falar de conceitos ou costumes, direitos, nós vamos falar de conceitos que envolvem hábitos e costumes. E, geralmente, esses hábitos e costumes, eles são seguidos pela sociedade que os manifestam como comportamento ou como métricas de relações, ok? Então, esses dois termos precisam estar bem claros para a gente, né? Ética, geralmente, são comportamentos ou ações ou decisões que lidam com as condições humanas. E ethos, que tem significado diretamente ligado ao conceito de moral e hábito, é aquela que vai lidar com as questões sociais, ok? Então, a ética lida com as condições humanas, pelas condições humanas estabelece relações humanas, e em estabelecendo relações humanas, ela vai formar o sujeito da sociedade, que é aquele sujeito que vai intervir na sociedade e fazer com que a sociedade atenda às prerrogativas pessoais, humanas, próprias de cada ser humano. E a moral, ela vai lidar com as condições sociais, e em lidando com as condições sociais, ela vai organizar relações sociais e, consequentemente, ela vai formar o sujeito social. Ou seja, é o sujeito sob as perspectivas e as prerrogativas estabelecidas numa sociedade. Devo lembrar a vocês que essa questão da formação do sujeito social são questões que foram desenvolvidas à época da construção do que a gente chama de ciência da crise, ou da sociologia, que surge logo após a Revolução Francesa, e ela tem como objetivo de reajustar, né, reorganizar a sociedade por conta do evento chamado de Revolução Industrial, que fez com que o comportamento das famílias se modificassem ao longo dos anos. Então a sociologia, ela vem trabalhando essa prerrogativa de formar o sujeito da sociedade, o sujeito social, considerando que é o elemento fundamental para que o sujeito se desenvolva a sociedade. A sociedade é o elemento fundamental. Para o seu autor, Émile Durkheim, a sociedade existe antes do ser humano. Então, o ser humano, ao nascer, ele deve se adequar às prerrogativas morais ou éticas já existentes em uma sociedade.
Beleza? Continuando. A gente também percebe que o termo moral, ele ganhou destaque muito mais do que a ética, né? Nessa, vamos dizer assim, nessa abstração social que vem a cada dia presidindo as nossas relações a partir dos interesses econômicos, ok? E por conta disso, a gente vai percebendo que, do modo geral, a moral ela vai sendo aplicada como costumes, como hábitos que socialmente são aceitos e validados em uma sociedade, ok? Então, a gente fica já percebendo que a ideia de moral e ética, elas vão variar de acordo com a sociedade. Por exemplo, qual é a diferença entre ética e moral? Vou dar um exemplo aqui bem simples. A gente entende que o amor, ela é uma propriedade humana, ok? O amor é uma propriedade humana. Então, o amor, em sendo uma propriedade humana, ele se manifesta tanto no Brasil quanto em um país europeu, vamos dizer a Itália, se manifesta num país da Oceania, na Austrália, se manifesta num país asiático, por exemplo, Indonésia, da mesma maneira. Por quê? Porque o amor, ele é uma prerrogativa de sentimentos, né? E você tem misericórdia, você tem afeição e outros elementos que vão, na sua composição, denotar o amor. Beleza? No entanto, quando eu penso em casamento, que deveria ser uma referência de amor, a gente há de convir que essa referência de amor, que é uma propriedade humana, vai respeitar as condições morais de cada sociedade. Então vamos melhorar esse exemplo. Aqui no Brasil é ilegal a bigamia ou a poligamia, ok? Então aqui no Brasil é lei que o homem seja marido de uma só mulher. Essa união é proveniente das relações de amor, de respeito, de amizade, de admiração, de afeição que um tem pelo outro. Tudo bem? Mas esse casamento, ou essa expressão casamento, que é uma instituição social e legal, ela também se dá, por exemplo, no Oriente Médio. Em alguns países no Oriente Médio, se pode casar como sendo uma instituição legal e social, e sobretudo moral. No entanto, é permitido a bigamia ou a poligamia, ok? Então, casamento, que denota sentimentos de amor, amizade, pode ser realizado num país ocidental, onde a monogamia tem amparo legal, e pode ser realizado em outro país cuja poligamia ou a bigamia são considerados também legais. Então, o que a gente percebe? O que é moralmente aceito por nós é que um homem se case com uma mulher. Se aqui no Brasil o homem se casar com 2, 3 ou 4 mulheres, oficialmente isso é impossível. Mas é aceito em um dos países do Oriente Médio, ou em todos os países, não me recordo bem disso. Então a bigamia e a monogamia são expressões institucionais que vão respeitar as delimitações culturais e morais de cada sociedade. Beleza? Bom, entendido isso, a gente vai ver a diferença do que seja imoral e amoral. O imoral é toda manifestação que diz respeito diretamente a um julgamento das ações de alguém, com base nos princípios e normas de uma sociedade. Então, se uma pessoa está numa sociedade onde existem leis de relacionamentos, leis religiosas, leis culturais, e esse indivíduo, membro da sociedade, desrespeita essas leis, ou esses costumes, ou esses hábitos, ele é considerado um ser imoral, ok? Imoral. E quando o sujeito é amoral? É quando os comportamentos não o afetam
e ele não prejulga qualquer ou quaisquer comportamentos que possam ocorrer em sociedade. Então, ele geralmente fica neutro em qualquer atitude que possa se manifestar moral ou imoral, ok? Porque para ele, o que importa é que uma pessoa possa realizar aquilo que tem vontade. Então, o amoral, ele não fica preso, ele não fere costumes ou normas de uma sociedade. Tudo bem? Agora, a moral em relação à cultura. Geralmente, a gente percebe, eu já disse isso anteriormente, que a consciência, o senso moral ou a consciência moral estão diretamente ligados à cultura. Então, geralmente, a gente também tem comportamentos, né? Eu estou falando geralmente toda hora, já perceberam? Isso é muito estranho, isso, meu Deus do céu. Não reparem, meus amores, não reparem, tá bom? Por favor. Mas eu fico aqui nesse estado de como é que eu posso dizer assim, de aflição. Olha como é que eu fico vermelho com esse expediente, né? No EAD, mas eu fico também ao mesmo tempo que eu estou nervoso e superando essa minha barreira que eu tenho e essa dificuldade que eu tenho de falar através do vídeo, também cooperando com a minha escola, com a direção da nossa escola, para que vocês possam ter essas aulas, não presencialmente, mas com o mesmo grau e nível de competência, de conhecimento que todos nós, professores, havemos de transmitir a vocês, ok? Então, eu estou aqui buscando vencer essas prerrogativas para que vocês possam, de alguma forma, terem o conhecimento. Então, me perdoem, tá bom? Por esta forma de ser aqui, tá? Eu queria, quando a gente fala de cultura, e eu já tinha falado agora sobre a cultura asiática, a cultura africana e cultura brasileira, ocidental, mas eu queria levantar uma discussão aqui com vocês, ok? Quando a gente fala de moral e faz uma referência à cultura, a gente vai esbarrar num problema que para nós ele deixa de ser relevante porque a gente não discute esse problema. É a questão da moral e da violência, ok? Em alguns países, a ideia de violência não é tratada como a tratamos aqui no Brasil, ok? E isso vai depender muito da cultura que vai estabelecer, por exemplo, um estado de violência que para nós seria violência, mas que para eles seria uma manifestação ou religiosa ou de composição social. Vamos melhorar isso. Geralmente eu tenho visto algumas reportagens no Discovery, e uma dessas, eu acho que eu já contei para vocês em sala de aula, mostra um menino completando uma certa idade, sendo colocado à prova, porque essa tribo africana entende que ele precisa provar que é uma pessoa corajosa, e em sendo corajosa, ser aceita pelos deuses, e em sendo aceita pelos deuses, ela vai integrar o corpo de guerreiros, de comandantes e de soldados dessa tribo. Então o que acontece? O pai desse rapaz, ele constrói uma torre, e quanto mais alta for a torre, o desafio desse moço se torna maior, e no entanto, se ele passar por essa prova, ele vai ser considerado um grande guerreiro. Então o pai edifica uma torre, e esse menino, numa determinada idade, sobe até o topo dessa torre, e lá os seus pés são amarrados com um cipó. Então o pai precisa ter muito cuidado em medir a distância
que existe entre a torre e o solo, considerar a altura do filho e, sobretudo, fazer com que esse filho fique livre da morte. Então, o cuidado do pai deve estar consonante com a coragem do filho. Então, eles sobem e lá em cima, o menino, com os pés amarrados, se joga. E ele se joga. Então ele tem que cair de cabeça, ele se joga de cabeça, como se estivesse mergulhando no mar, ou no rio, ou numa lagoa. Para ele ser considerado aceito pelos deuses, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, ele não pode encostar a cabeça no chão. Mas quanto mais próxima do chão a cabeça dele ficar, mais respeitado na tribo esse moço será. E segundo, que o cipó não pode arrebentar. Porque mesmo que o pai tenha escolhido um bom cipó, se ele arrebentar é porque essa criança, esse rapaz foi reprovado pelos deuses. Ok? Então o menino se joga dessa altura, que vai depender muito da coragem e do que eles pretendem, e ele tem que cair de cabeça. Cair de cabeça. Ele tem que ficar numa distância mínima do chão e o cipó não arrebentar. Se ele conseguir, ele é respeitado, há uma festa muito grande e ele é integrado na tribo como um grande guerreiro. Isso para nós é uma grande violência, porque nenhum pai faria uma coisa dessa natureza, né? O nosso filho cai de sofá, a gente já fica preocupado, Deus me livre, enfim. Mas é uma questão cultural, que para nós seria uma violência, mas para essa cultura não seria uma violência. Um outro momento também que a gente pode jogar violência, dentro da nossa visão ocidental de ser, também uma reportagem que eu vi, que as meninas, após se tornarem moças ou menstruarem, elas são carregadas para dentro de uma tenda, e junto com a sua mãe e uma outra membro da sua família, colocam essa menina deitada, e uma sacerdotisa vai até as suas partes íntimas e fazem com que ela perca, né, a vontade de se tornar mulher, né? Vai com que ela perca a vontade de se tornar mulher. Isso é uma violência absurda, né, na nossa visão. Mas para essa cultura, essa atitude é uma atitude sagrada. Então, a ideia de violência para nós pode não ser a mesma ideia de violência para outras culturas, ok? Então, moralmente, se a gente não aceita esses dois fatos, existem outros tantos, né? Se para nós esses dois fatos são violentos, para essas culturas são normais, fazem parte da organização social, ok? Bom, agora nós vamos pensar sobre valores. O que são valores? Valores, nós vamos pensar os valores, mas fazendo com que haja consonância entre esses valores e os juízos, né? Deixa eu melhorar aqui, para a gente entender melhor. Valor é um termo, a ideia de valor é um termo que remete-nos às coisas diversas. Então, a primeira dessas coisas, deixa eu pegar isso aqui no início para vocês entenderem. A gente tem uma ideia de valor relacionada a preço, ok? Bom, deixa eu dar uma instrução aqui. Se eu for pensar a ideia de valor dentro de uma visão filosófica, eu vou perceber que essa ideia de valor ela é ampla, bem ampla. Por exemplo, quando eu trato de valor econômico, eu tenho que considerar esse valor uma abstração variável e uma abstração relativa. Então, a ideia de valor pode ser variável e pode ser relativa. Como assim, professor? Por exemplo, se eu estou dentro das condições econômicas, valor é variável quando ele vai depender do tempo e do espaço. Ok? E valor, dentro da visão econômica, será relativo quando ele estiver em consonância com o mercado. Então, um exemplo. Eu vou comprar 1 quilo de chuchu em uma das feiras no Leblon, às 8 horas da manhã.
esse valor, ele, vamos ilustrar aqui, ele custa R$2 o quilo do chuchu, às 8 horas da manhã, em uma das feiras no Leblon. Ok? E esse valor vai, dependendo do espaço, se variar. Por exemplo, 1 quilo de chuchu em uma das feiras em São João de Meriti pode custar R$1 ou pode custar R$4. Então o valor vai ser variado, vai depender do espaço e do tempo, professor. Por exemplo, você vai à feira às 8 horas da manhã, você vai ter que praticar um preço diferente do preço que você irá praticar no final da feira. Ok? Então o valor do chuchu pode diminuir por conta da demanda. Então o valor será variável quando o tempo e o espaço influenciam esse valor. O valor do chuchu em São João pode ser maior ou menor, vai variar, em relação ao valor do quilo do chuchu no Leblon, também vai variar. E vai variar no tempo, dependendo do horário que você for à feira. E quando ele fica relativo? É quando ele sofre a incidência do mercado. Ok? Então, por exemplo, existe uma escassez de chuchu. Então, geralmente, por ele faltar, o mercado vai, por conta da procura ser alta, né, e a oferta ser mínima, vai ter um aumento. Então, ele vai ser relativo por conta da interferência do mercado nessa negociação, ou nesse consumo, ou nessa transação comercial. Ok? Mas valor em relação à moral, ele tem uma articulação em relação aos juízos. Por exemplo, existem 2 tipos de juízos: juízo de fato e juízo de valor. O que é um juízo de fato? É quando a gente assimila um objeto e o constata tal como esse objeto é. Por exemplo, eu já disse para vocês que objeto e realidade são a mesma coisa. Isso é importante quando vocês forem ler qualquer enunciado, ou no Enem, ou no vestibular da UERJ, quando uma questão assim, o objeto, já sabe que está falando da realidade. Então, muita atenção em relação a isso. Então, por exemplo, quando eu vejo a chuva e constato a chuva, isso é um juízo de fato. Eu estou constatando uma realidade. Ok? Quando é que o juízo de valor ocorre? Quando eu digo assim, a chuva é bela. Então, eu tenho o juízo de fato, que é a chuva, e tem o emprego de um determinado adjetivo, de um determinado valor em relação à chuva. A chuva é bela. Por exemplo, quando eu digo assim, juiz de fato, João é lindo. Isso é incontestável. Juiz de fato, João é lindo. Eu, nesse caso. Beleza? Isso é o juiz de fato. Juízo de valor. João é tão lindo quanto... ou tão lindo como... tanto não, tanto é quanto. Tão lindo como o Brad Pitt. Ok? Eu estou adjetivando a minha beleza, um padrão de beleza estético, eleito na mídia como sendo um padrão ideal, esteticamente falando, de beleza. Ok? Então, o juízo de fato é a constatação de uma realidade. E juízo de valor é o emprego de um adjetivo a essa realidade. Ok? Agora, é importante que a gente entenda que os juízos de valor, eles trazem a reboque a normatividade. É importante dizer isso, já que estamos tratando de ética e moral. O que significa isso? Os juízos de valor que trazem a reboque as questões ou as referências normativas, é porque essas referências vão determinar o dever ser.
Melhorar isso, professor, melhorar isso. São juízos que vão enunciar obrigações, isso na contemporaneidade, e vão validar intenções. Então, quando eu digo João é lindo, eu estou estabelecendo intenções que me são necessárias para que eu possa superar, por exemplo, alguma dificuldade de autoaceitação. Ok? Aí a gente já vai envolver as questões da psicologia. Porque se os juízos de valor e o juízo de fato, os juízos de valor e de fato, são correspondentes às minhas manifestações psíquicas de detectação, onde envolve a sensibilidade na produção da sensação e, ao mesmo tempo, existem prerrogativas normativas que geralmente estão ligadas diretamente à cultura, eu vou validar essa ideia de beleza a partir da cultura na qual eu estou incluso. Vamos usar um outro exemplo. A gente percebe que na Índia, algumas pessoas usam alguns adereços, algumas tatuagens, que para muitas pessoas do Ocidente são lindas e maravilhosas e de aspectos, vamos dizer assim, conjugados em relação ao que esteticamente pode se chamar de belo ou não belo. Mas aqui no Brasil, todos esses referenciais, né, que vão manifestar essa ligação direta com a cultura, essas manifestações não são aceitas por todos. Ok? Então, é muito importante que a gente fique atento a essas diferenças que são manifestas na análise que fazemos em relação à ética e à moral, que trazem a reboque a ideia do amoral e do imoral, a ideia da violência como uma construção cultural específica de determinada sociedade e, sobretudo, a ideia de juízos de fato e de valores, ou de valor, como queira. Tudo bem, gente? Então, espero que eu tenha sido claro e tenha ajudado vocês a compreensão do nosso capítulo 5, ok? E, mais uma vez, eu estou aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar isso, eu sou bem tranquilo para falar sobre isso. Perdoe algumas interferências da minha humanidade, da minha timidez, na prática docente virtual. Eu queria agradecer a nossa escola por proporcionar essa oportunidade de chegar até vocês com esse vídeo, dizer que isso é uma das atitudes mais louváveis que já conheci, a preocupação em mantê-los atualizados, mantê-los estudando, mormente vocês que já estão no segundo ano e que precisam já se preparar para a prova do Enem do ano que vem e o vestibular da UERJ. Isso é louvável, é digno da minha admiração, e eu penso que da admiração de todos os professores, todos os funcionários, dos vossos pais, de vocês também. Então aproveitem, tá bom? Mantenham-se em casa, lavem bem as mãos, se cuidem, e nós vamos nos ver na próxima videoaula, ok? Um grande beijo, queridos, fiquem com Deus e tenham boa semana de estudos. Fica na paz.